Quem cultiva a semente do amor segue em frente e não se apavora. Se na vida Muito bem, turma. A nossa aula de hoje é sobre a chamada Era Vargas. E toda vez que vocês ouvirem esse termo, você lembra logo que a Era Vargas é um período de governo de Getúlio Vargas que vai de 1930 a 1945. Getúlio Vargas foi o presidente da República que mais governou o Brasil. 15 anos sem interrupção. Vamos conhecer um pouco esse período da história da chamada Era Vargas. É um pouquinho longo e a gente vai dividir em duas partes para a gente poder entender melhor esse acontecimento histórico, tá certo? Primeiro, é importante percebermos que a chamada Era Vargas foi um período iniciado em 1930, tá certo? Logo após a chamada Revolução de 1930, que também é conhecida como Revolução Tenentista, tá certo? E a Era Vargas vai finalizar em 1945, com a deposição de Getúlio Vargas do governo, tá certo? Nesse período da história brasileira, o poder esteve centralizado em Getúlio Vargas, que assumiu como presidente do Brasil após o movimento que depois Washington Luiz da presidência da República. E o fato que vai levar com que haja a renúncia de Washington Luiz vai ser o movimento de 30, o chamado movimento tenentista, que faz pressão ao governo de Washington Luiz, tá certo? E termina Washington Luiz renunciando. E como os tenentes não eram políticos, não sabiam como desenvolver uma política partidária e até mesmo de organização estrutural, resolve escolher Getúlio Vargas para assumir esse período do governo do Brasil de 1930 a 1934, que era chamado de governo provisório. A palavra em si já está dizendo provisório. Getúlio tinha que organizar a estrutura do país e logo em seguida promover eleições. Só que a ideia de Getúlio era permanecer no poder, tá certo? E aí é importante também ressaltarmos que Getúlio Vargas não era tenente. Ele foi candidato nas eleições contra o Washington Luiz, contra os candidatos de Washington Luiz, tá certo? Ele perdeu e tinha como vice dele o paraibano João Pessoa, que era sobrinho de um ex-presidente da República, tá certo? O famoso Epitácio Pessoa. Vamos mergulhar um pouco na estrutura da famosa Era Vargas. Primeiro, a ascensão de Vargas ao poder, ou seja, a chegada de Vargas ao poder, foi resultado direto da Revolução de 1930, ou seja, do movimento tenentista, que destituiu Washington Luiz, que era presidente da República, né, que pediu a posse de Júlio Prestes, presidente eleito que assumiria o país, que era o candidato de Washington Luiz. E, em consequência disso, ao longo desse período, Getúlio Vargas procurou centralizar o poder, ou seja, controlar o poder. Getúlio Vargas tinha uma tendência extremamente autoritária. Não é à toa que o governo de Vargas é caracterizado como uma ditadura, tá certo? Então Vargas tinha essa questão de centralizar o poder, ele não confiava em ninguém. Só para vocês terem uma ideia, ele vai colocar nos estados os governadores que não eram de sua confiança, ele vai tirar esses governadores e vai colocar interventores, tá certo? E mais na frente a gente vai entender, desculpe, mais na frente a gente vai entender um pouco a história desses interventores, que vai levar até uma revolução em 1932, que é o estado de São Paulo, que fazia forte oposição ao governo de Getúlio. Então muitos historiadores, inclusive
entendem o período de 1930 a 1937 como uma gestação da ditadura de Vargas. Vargas também ficou marcado pela sua aproximação com as massas. Não era à toa que Vargas era chamado o pai dos pobres, porque ele vai criar as leis trabalhistas, ele vai fazer leis que vai beneficiar os trabalhadores, ele vai dar apoio aos sindicatos, mas é importante percebermos que Getúlio dava com a mão e tirava com outra. E a grande massa de trabalhadores vão ficar extremamente satisfeita com isso. É a partir de 1930 que nós vamos ter o grande incentivo da industrialização aqui no Brasil. Então, ele passa a ser chamado do pai dos pobres. Então, é uma característica que se tornou muito marcante durante o chamado Estado Novo, tá certo? Que vai ser o período de forte ditadura do governo Vargas. E se a gente chegar a perguntar aos nossos avós quem foi Getúlio Vargas, eles vão fazer altos elogios a esse governo, tá certo? Então, ele foi um governo das massas que vai usar de uma característica muito peculiar durante esse período, que vai ser o populismo, tá certo? E a gente também terá a oportunidade de, mais na frente, conhecer um pouquinho o que foi esse populismo do governo de Vargas, porque Vargas era um presidente populista, era um governo populista, um governo das massas, tá? E aí ele vai permanecer no poder de 1930 até 1945, quando ele foi forçado a renunciar à presidência, né, por causa de um ultimato dos militares e principalmente da elite capitalista e dos Estados Unidos, que não confiavam em Getúlio Vargas, e da elite brasileira capitalista que não gostava dessa política de Getúlio Vargas. Então força para que ele renuncie e promova as eleições de 1945. Com a saída de Vargas do poder, foi organizada uma nova Constituição para o país, iniciada assim outra fase da nossa história, que é chamada a Quarta República, que é de 1946, que vai se estender até 1964, onde em 1964 a gente vai ter o golpe militar, tá certo? As características da era Vargas, é importante que a gente tenha noção dessas características, tá certo? Então, ao assumir essas características da era Vargas, é uma tarefa extremamente complexa, porque a gente está tentando aqui resumir esses aspectos históricos, né, e que são bem diferentes, de uma maneira geral, para que possa haver assim uma metodologia bem objetiva e dinâmica para que vocês possam entender o que foi essas características da era Vargas. E vamos a elas. A primeira, a centralização do poder. Então, logo que Vargas assume o poder, durante os seus 15 anos de governo, Vargas tomou medidas para enfraquecer o legislativo e reforçar os poderes do executivo, do qual ele fazia parte. Essa característica ficou evidente durante o chamado Estado Novo, onde Vargas começa a controlar tudo, tá certo? Então era uma figura extremamente autoritária e centralizadora, controlava tudo. Ele vai desenvolver também, uma das características aí, vai ser a política trabalhista, né? Vargas atuou de maneira constante aí no sentido de ampliar os benefícios trabalhistas. Para isso ele vai criar o Ministério do Trabalho, conceder os direitos aos trabalhadores, né? Era uma forma de reforçar o seu poder, aproximando-se das massas. Mas é importante percebermos que Vargas dava com a mão e tirava com outra, tá certo? Ele vai desenvolver uma propaganda política do seu governo, o uso de propaganda como forma de ressaltar as qualidades de seu governo,
tá certo? Para que as massas tomem conhecimento, ter uma marca forte do seu governo, e isso vai se fortalecer muito durante o Estado Novo. Eu estou falando aqui de Estado Novo, que é importante vocês perceberem que a Era Vargas é dividida em 3 períodos. O chamado governo provisório, que vai de 1930 a 1934. O chamado governo constitucional, que vamos ter aí a Constituição promulgada por Getúlio Vargas, que vai de 1934 a 1937, e a partir de 1937 nós temos o Estado Novo, onde ele dá realmente aí o golpe e vai até 1945. Então, a Era Vargas é dividida nessas 3 etapas, tá certo? Que a gente vai ver detalhadamente cada uma delas. Então, dentro disso, nós vamos ter aí o Departamento de Imprensa e Propaganda, que vai ser o DIP, que vai ser responsável aí de divulgar, né, a marca do governo, fortalecer essa marca do governo. Uma das coisas que Getúlio Vargas criou, que existe até hoje, tá certo, é a Hora do Brasil. A Hora do Brasil foi criado por Getúlio Vargas para poder divulgar as suas metas de governo, as suas reformas, o seu governo, e existe até hoje. E é um veículo que serve para divulgar, na verdade, o que o governo federal tem feito, tá certo? Então, a Voz do Brasil, que existe até hoje, foi algo criado por Getúlio Vargas, que era uma forma de poder divulgar as obras do seu governo. E cria-se também a capacidade de negociação política. Vargas tinha uma capacidade política de negociar com as massas, tá certo? Mas foi sendo construída a partir de sua vida política. Vargas tinha uma grande capacidade de conciliar grupos opostos. Não é à toa que ele vai dar apoio ao sindicato. Nenhum governo gosta de sindicato. Vargas também não era diferente. Agora, por que Vargas apoia o sindicato? Porque Vargas passa a ter o controle do sindicato. Então ele vai criar uma figura chamada de pelego. Quem é o pelego? É o presidente do sindicato. Pelego é aquela estrutura que fica em cima do lombo do cavalo para evitar o impacto da sela com o couro do cavalo, para não ferir. Então isso é chamado de pelego. Então cria um movimento chamado de peleguismo, que os presidentes de sindicatos eram colocados por Vargas. Então Vargas conseguia muito bem manipular essas pessoas e ter os sindicatos a seu favor, tá certo? E como também manter essa relação entre a classe patronal e a classe dos trabalhadores, tá? E aí Vargas, dentro dessa estrutura toda de ter esse poder de conciliar, né? Como aconteceu em 1930, quando as oligarquias e o movimento tenentista estava aí em conflito, Vargas consegue trazer para o seu lado as oligarquias, como também os tenentes, agrupando assim o seu interesse político para poder governar o Brasil. Então a questão de Vargas no poder. Então a postura de Vargas no poder no Brasil durante esse período pode ser também relacionada com o chamado populismo, né? Esse governo populista, esse governo que tem a relação direta com as massas, que faz projetos, que criam leis que vai beneficiar as massas. Essas massas, nada mais nada menos, são os trabalhadores, tá certo? E principalmente pelos seguintes aspectos: a relação direta e não institucionalizada do líder com as massas, tá certo? Essa figura caracterizada do líder com o povão, direto com o povão, não é à toa que ele passa a ser chamado, como eu já falei, o pai dos pobres, tá? A defesa da união das massas, a liderança baseada no carisma, é uma característica desse populismo, tá? O sistema partidário frágil, e Vargas, tendo os partidos fracos, ele consegue centralizar todo esse poder e toda essa figura carismática nele próprio.
e ele passa a ser esse grande líder, tá certo? E tendo o controle dessas massas. Então isso é o populismo. E criando leis e benefício para os trabalhadores. E ele passa a ser assim aclamado, amado pelo povo, tá certo? E o que é que vai ter aí a chamada transição de poder? A ascensão de Vargas à presidência aconteceu pela implosão de um modelo político que existia no Brasil durante a Primeira República, que era o sistema das oligarquias. Então, ao longo da década de 1920, inúmeras críticas foram feitas ao sistema das oligarquias, né, que vai vigorar aqui no nosso país. E os tenentes são contra a esse movimento. E são contra essa estrutura política das oligarquias. O primeiro movimento que vai ser contra, que tem a primeira manifestação contra esse sistema oligárquico, né, dos coronéis, ocorre em 1922, com a famosa Semana de Arte Moderna. E os tenentes, alguns indivíduos que fazem parte dos tenentes, participaram. E aí fazem crítica a essa estrutura da chamada República Velha, da República das Oligarquias, em que o poder político se revezava aqui no Brasil, tá certo? Ora, era um grupo, ora era outro grupo. Ora, eram os chamados café com leite, que é essa estrutura política que vai se dar, que é representado pelos os paulistas, que eram produtores de café, e o leite pelos representantes, pelas oligarquias mineiras. Por isso que é chamado política do café com leite, essa estrutura oligárquica. Então, os tenentes vão ser contra a isso, vão fazer oposição a esse tipo de estrutura política aqui no Brasil. Então, eles serão oposições, eles irão fazer oposição, melhor dizer, a esse destaque político aí. Então, diante dessa implosão da Primeira República, que vai concentrar em si esse tipo de estrutura, nós vamos ter as eleições de 1930. Que as eleições de 1930 nada mais é do que mais uma eleição que está caracterizada aí as oligarquias. Só que era a vez de Minas Gerais assumir o poder, colocar um representante da presidência da República de Minas Gerais. Só que o Washington Luiz quebra esse acordo, colocando Júlio Prestes como seu candidato, se opondo aí, e aí termina Getúlio Vargas agregando os valores das oligarquias mineiras, sendo candidato, e tendo como apoio a região Nordeste, através da figura de João Pessoa, que era governador aqui da Paraíba, tá certo? E João Pessoa passa a ser o vice de Getúlio Vargas. E aí, nessa eleição, a oligarquia mineira rompeu abertamente com a oligarquia paulista, porque o presidente Washington Luiz recusou-se aí a indicar um candidato mineiro para concorrer ao cargo de presidente da República. Então, a indagação para o presidente foi apoiar um paulista, Júlio Prestes. E aí as oligarquias mineiras não vão gostar, e uma vez que essa atitude do presidente Washington Luiz vai romper o acordo existente entre as duas oligarquias, chamada política do café com leite, os mineiros resolvem aí conspirar contra o governo de Washington Luiz, criando-se uma aliança oligarca entre a Paraíba, ou os paraibanos, e os gaúchos, tá certo? E lança o candidato Getúlio Vargas à presidência da República. Essa disputa eleitoral travada entre Júlio Prestes e Getúlio Vargas teve como desfecho a vitória de Júlio Prestes. No entanto, mesmo derrotados, os membros da chapa eleitoral de Getúlio Vargas, chamada de Aliança Liberal, começaram a conspirar
para destituir Washington Luiz do poder. Então Vargas, porém, havia aceito a derrota. E essa conspiração tornou-se uma rebelião, de fato, quando João Pessoa, que era o vice de Getúlio Vargas, foi assassinado em Recife por João Dantas. Essa morte de João Pessoa não teve nada a ver com questões políticas, foi uma questão pessoal. Mas vão tirar este assassinato de João Pessoa como se fosse algo político, tá certo? E não tinha essa relação com a disputa eleitoral, mas foi utilizada como um pretexto para que houvesse aí um levante militar contra o governo de Washington Luiz. E aí nós vamos ter a chamada Revolta de 1930, que vai ocorrer no dia 3 de outubro de 1930, conhecida também como Movimento Tenentista, que vai se estender aí por 3 semanas, e no dia 24 de outubro de 1930, o presidente Washington Luiz foi deposto da presidência. Washington Luiz percebeu que ia haver aqui no Brasil um grande derramamento de sangue. Então ele conseguiu concentrar no Rio de Janeiro as tropas federais, o Exército Brasileiro, e os tenentes começaram a fazer um movimento para o alistamento de voluntários, de jovens, para o movimento. Então a marcha desse movimento em direção ao Rio de Janeiro, que na época era a capital do país. Percebendo Washington Luiz que iríamos ter um grande derramamento de sangue, e para que não houvesse esse conflito, Washington Luiz resolve renunciar, é deposto da presidência. E se cria uma junta militar para governar o Brasil durante 10 dias. É criada essa junta militar para governar o Brasil durante 10 dias. E no dia 3 de novembro de 1930, Getúlio Vargas, que aderiu à rebelião, tá certo? Quando ela estava em curso, é escolhido pelos tenentes para assumir o governo de forma provisória. Não era para tornar-se presidente, era de forma provisória organizar, né? E organizar para que houvesse uma eleição para se escolher o presidente. E como eu falei do início, não era da pretensão de Getúlio Vargas fazer essa transição de um governo provisório. Ele queria se perpetuar no poder, tá certo? E através disso aí começa aquilo que nós chamamos a Era Vargas. Então, os historiadores dividem a Era Vargas em 3 fases, como eu havia explicado a vocês. O governo provisório, que vai de 1930 a 1934, que seria esse momento de Vargas organizar o Brasil e promover eleições, só que ele estende isso aí, tá certo? Em 32, Getúlio Vargas estabelece uma Constituição para poder se manter no poder. E aí, em 34, ele pede o apoio do Congresso e de forma indireta é votado pelo Congresso e ele vai permanecer no poder agora de forma legítima por meio de um voto do Congresso e por meio de uma Constituição. Por isso que esse seu segundo governo, que vai de 1934 a 1937, é chamado de governo constitucional, porque Getúlio Vargas governa por meio de uma Constituição e foi eleito para isso. Em 37, sabendo-se que faltava apenas um ano para ele promover as eleições, Getúlio Vargas dá o chamado golpe de Estado, tá certo? E aí cria-se o período ditatorial do governo de Vargas, que é chamado de Estado Novo, que vai de 1937 a 1945. E iremos ver cada um período desse governo. Iremos ver o chamado governo provisório, governo constitucional e Estado Novo. Isso fica para a nossa próxima aula, tá certo?
Um abraço a todos e qualquer dúvida estarei disponível no grupo para a gente poder discutir.